Fala aí galera, professor Haroldo para mais uma aula de geografia. Hoje, tipos de colonização da América. Vamos lá, sensacional! Vocês sabem que o processo de colonização da América começa a partir do século XVI, final do século XV, início do século XVI, e o empreendimento colonial se caracterizou de duas formas diferentes. Na América anglo-saxônica, onde é hoje Estados Unidos e Canadá, de uma forma predominante, e no restante da América, chamada América Latina, de uma outra forma predominante. Nós temos então duas formas de colonização da América, é o que nós vamos estudar a partir de agora, revendo mais ou menos as principais características de cada uma delas. Vamos dar uma olhada? Vamos para a lousa. Seguinte, colonização de povoamento, pessoal. Olha aí, ó, colonização de povoamento. Quais são as características? Primeiro, foi aquela colonização empregada nas regiões de clima temperado da América, beleza? Por exemplo, lá na Nova Inglaterra, no nordeste dos Estados Unidos, naquela região que se constituiu o norte das chamadas 13 colônias. Depois nós vamos ter uma aula sobre formação dos Estados Unidos, a gente vai explicar direitinho esta organização das chamadas 13 colônias. Então, a colonização de povoamento foi aquela empregada nas regiões onde as condições naturais eram muito semelhantes àquelas deixadas pelo colonizador lá na Europa. No entanto, nós vamos ter o quê? Um grande número de colônios de origem britânica que vão se dirigir, para esta região da América e encontrar ali as mesmas condições que eles deixaram lá na Europa, Muitos puritanos deles, a maioria perseguidos religiosamente, que vieram para a América reproduzir as condições que eles deixaram nos seus países de origem, nas suas áreas originais. Vamos dar uma olhada? Então, olha aqui, ó, voltando, desenvolvidas nas áreas temperadas da América. Pessoal, olha aí, uma outra característica desse tipo de colonização é que vai predominar a mão de obra livre, a mão de obra familiar, em pequenas propriedades, cultivando vários gêneros agrícolas para atender o mercado interno. A Inglaterra, que era a principal empresa colonizadora desta região da América, não via assim com grandes interesses esta região norte das 13 colônias, porque ali se podia o quê? Cultivar a mesma coisa que se cultivava na Inglaterra. Então, para ela era muito mais importante, por exemplo, a Jamaica do que o norte das 13 colônias. Isso ajudou bastante, os colonos desta região, da colonização de povoamento, de criar os mecanismos necessários para o próprio desenvolvimento e autonomia. Beleza? Vamos lá. O que mais? Mão de obra livre, pessoal, mão de obra familiar. Então havia um desejo muito grande do quê? De prosperidade e desenvolvimento. Então, estes colonos tinham, na verdade, a intenção de reproduzir na América aquilo que eles haviam deixado na Europa, Então, eles, o quê? Investiam no trabalho, investiam na poupança, investiam no próprio desenvolvimento da colônia, Os investimentos todos eram feitos onde? Na própria colônia. A Inglaterra, na verdade, cobrava os impostos, a produção era para o próprio mercado interno. Aliás, esta estrutura que nós falamos até agora vai favorecer a criação de um mercado interno bastante sólido, com uma robustez significativa que vai contribuir para o desenvolvimento desta região. Então, como características fundamentais da colonização de povoamento, você tem que lembrar, primeiro, você tem mão de obra predominantemente livre. O que mais? Organização fundiária baseada nas pequenas propriedades. O que mais?
Organização econômica baseada no quê? Numa produção voltada para o próprio mercado interno, poderoso mercado interno, crescente mercado interno, não é isso? O que mais? Nós vamos ter a policultura e o artesanato como atividades fundamentais. A policultura, o cultivo de vários gêneros por estes grupos de colonizadores, cujo objetivo fundamental era atender às próprias necessidades. Isso ajuda bastante a entender também o que, né? Ou as condições básicas que foram criadas nesse tipo de colonização para o desenvolvimento econômico do que viria a ser mais tarde Estados Unidos e também o Canadá, onde predominou esse tipo de colonização. Qual que é o outro tipo de colonização, pessoal? A colonização de exploração. A colonização de exploração, ela foi colocada em marcha onde? Naquela parte da América onde predomina os climas mais quentes, né? Onde nós temos o quê? Onde nós temos condições muito diferentes da Europa, uma vegetação exuberante, um subsolo rico em minerais, né? Contingentes populacionais indígenas que poderiam ser escravizados, solos, né, que poderiam brotar culturas que eram muito valorizadas na Europa, como a cana-de-açúcar, o algodão, o cacau, não é isso? Então vamos ver quais são as características. Primeiro, colonização e exploração, desenvolvimento nas áreas tropicais da América, né? A mão de obra predominante qual era? Nas colônias de exploração, mão de obra escrava, mão de obra escrava. Primeiro, tentou-se o que? Se escravizar o indígena. Depois, nós viemos com a estratégia do que? De trazer para a América grandes contingentes de povos africanos, né, que foram submetidos à escravidão aqui para atender, né, a marcha faminta, né, e poderosa da máquina de exploração colonizadora. O que mais, gente? A produção era voltada para a metrópole, a produção então era voltada toda para a metrópole. Então havia inclusive o pacto colonial que obrigava a colônia a comercializar apenas com a sua metrópole, não é? Então tudo aquilo que se produzia em termos agrícolas ou minerais se destinava à metrópole, não é? Isso vai, obviamente, né, criar o quê? Uma economia dependente e o desenvolvimento de um pequeno mercado interno. Então vai ser um fator que vai dificultar o desenvolvimento dessas regiões, né, dessas áreas da América onde se predominou a colonização de exploração. Beleza? Olha aí, ó, grandes propriedades, a organização fundiária, então, na colonização de exploração era o que? Baseada em grandes propriedades. Essas propriedades monocultoras, né, cultivando especificamente o que? Cana-de-açúcar, algodão, cacau, entre outros produtos. Beleza? Olha, gente, então, resumidamente, colonização de povoamento empregada naquelas áreas de clima temperado, onde hoje estão Estados Unidos e Canadá, principalmente, os dois únicos países desenvolvidos da América, e como características fundamentais você tem o que? Olha aqui, ó, pequenas propriedades, monocultura, mão de obra livre e produção voltada para o mercado externo. Desculpa, voltada para o mercado interno, tá certo? Então, repetindo aqui, ó, características fundamentais da colonização de povoamento: mão de obra livre, pequenas propriedades, policultura e produção voltada para o mercado interno. E a colonização de exploração? Olha aqui, mão de obra escrava, grandes propriedades, monocultura e produção voltada para o mercado externo. Basicamente, as principais diferenças entre as duas formas ou os dois tipos de colonização que foram empregados no nosso continente. Gente, isso ajuda muito a entender,
né? O estado atual, as diferenças socioeconômicas existentes entre os países da América, em especial os países da América anglo-saxônica, os dois únicos países desenvolvidos da América e os países da América Latina, onde foi predominantemente empregado o tipo de colonização, de exploração. Beleza? Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula. Fiquem atentos, repliquem a aula, assistam quantas vezes quiser e entenda. Sensacional! Grande abraço, até a próxima!